O dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda no início do século XX. Surgiu em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, como um movimento de contestação aos valores culturais. No início do século XX, havia uma rivalidade entre as grandes potências, que se gerou pela política de expansão neocolonialista que foi iniciada antes. O sentimento de nacionalismo desenvolvido durante o século XX era usado agora para alimentar a crença em sua superioridade em relação a qualquer outro. Como consequência dessa rivalidade, além de acordos entre nações, a corrida armamentista intensificou-se. Os países precisavam garantir seu poderio, fosse com acordos entre eles, fosse com acúmulo de material bélico, para o caso de ocorrer algum conflito armado, o que aconteceu em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, que só teve fim em 1918. Mas ao lado da tensão política, também havia certa euforia em relação às inovações tecnológicas que estavam evidentes no início daquele século, como o telefone, o telégrafo sem fio, o aparelho de raio-x, o automóvel, o avião, o cinema. O século que se iniciava mostrava o predomínio da tecnologia e com ela a velocidade. Nesse contexto, alguns artistas, diante da matança que estava em curso durante a Primeira Guerra Mundial, se mostravam descrentes da civilização. Esses artistas, cheios de um espírito anárquico e questionador, criaram um movimento de vanguarda, o dadaísmo. O movimento surgiu oficialmente em Zurique, no dia 14 de julho de 1916. Agora eu vou falar alguns objetivos do dadaísmo. Já que o dadaísmo ele rompe as barreiras de arte convencional, e já que ele foi um movimento anarco forte e contrário à arte institucional, ele promove uma ruptura completa com a tradição. O dadaísmo ele procura chocar o público mais ligado a valores tradicionais, né? E libertar a liberdade via destruição das noções artísticas convencionais, digamos assim. Então, por isso, ele busca criticar de uma maneira radical o sistema da arte. Celebrar a efemeridade, buscar uma nova forma de se fazer e pensar a arte. Isso diz respeito ao fato de que o dadaísmo ele fez parte de um processo durante o século que diz respeito à libertação da arte de valores pré-estabelecidos, que buscava assim experiências mais apropriadas à expressão do homem moderno e sua vida, né? Então, o homem buscava mais a expressividade, a forma mais de liberdade do homem ao se expressar. Exaltar o vazio, o nonsense, a inutilidade, a ilusão, o antigamente considerado anti-arte. Isso porque um dos objetivos do dadaísmo ele era justamente conseguir fazer com que as pessoas refletissem sobre o cotidiano, olhassem assim, os objetos que eram normalmente utilizados no dia a dia e poder trazer uma nova perspectiva, uma nova visão para eles, né? Mas, claro, fazendo parte de um contexto artístico. Um outro objetivo seria lutar contra a visão utilitarista da arte. Isso porque o utilitarismo, ele basicamente é você pensar antes de agir, de tomar uma decisão, de fazer uma atitude, né, praticar uma atitude, pois essa ação ela deveria ter como finalidade proporcionar um bem-estar a um certo número de pessoas, de forma moralmente correta, né? Então, eles não queriam isso, não queriam regras. Para eles, a arte não deve agradar ou educar. Características do dadaísmo. Basicamente, o dadaísmo foi um movimento de oposição radical. Assim, foi contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também dos seus contemporâneos. Por isso, é considerado anárquico e provocador. Foi irreverente e experimental. Valorizou a improvisação, além de ter feito crítica ao capitalismo e ao consumismo. Defendeu, portanto, uma arte espontânea com base no nonsense, isto é, na falta total de sentido. Dessa forma, assumiu um caráter caótico e absurdo. O dadaísmo também é associado a duas técnicas artísticas, sendo elas colagem e ready-made. Isso mesmo, que traduzindo para o português quer dizer banal, vulgar, não original. A primeira técnica, que é a colagem, consiste em juntar pedaços de papel, pedaços de tecidos, um ao lado do outro, ou um sobre o outro, e dessa forma formar uma imagem.
E a segunda técnica, que é essa mesmo, consiste no deslocamento de um objeto de seu contexto para outro, de forma a gerar estranhamento. Separamos os principais artistas do dadaísmo, movimento artístico e literário contrário à cultura e valores burgueses, que acreditava-se causarem e apoiarem a carnificina da Primeira Guerra Mundial. Rapidamente se transformou em um tipo anarquista de arte, altamente vanguardista, cujo objetivo era subverter a ordem política social. Como um grupo anti-arte, recorreu a táticas para atacar as tradições estabelecidas de arte, realizando manifestações artísticas absurdas, projetadas deliberadamente para escandalizar e chocar tanto as autoridades quanto ao público em geral. Ironicamente, apesar de sua missão niilista, o dadaísmo levou ao surgimento e refinamento de várias inovações importantes nas belas artes, incluindo a colagem e fotomontagem. Além disso, passou a influenciar vários movimentos de artes posteriores, tanto os modernos como o surrealismo e pop art, quanto as técnicas artísticas contemporâneas, como instalação e performance. Para seus integrantes, a ideia por trás de uma obra passa a ser mais importante do que o próprio trabalho físico. Daí a descrição de dadaísmo mais como uma atitude do que um movimento. Esse grupo vanguardista, formado por escritores, poetas e artistas plásticos, foi liderado pelos seguintes nomes que vamos falar a seguir. Primeiramente eu vou falar de Hugo Ball, que nasceu na Alemanha, em Pirmasens, e viveu entre 1886 e 1927. Ele foi poeta, escritor e um dos principais artistas do dadaísmo, pois ele escreveu o Manifesto Dadaísta, e foi considerado por muitos teóricos o inventor da poesia fonética. Agora eu vou falar de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp nasceu na França, em Blainville-Crevon, e viveu entre 1887 e 1968. Ele foi pintor, escultor e poeta francês e um dos precursores da arte conceitual. Ele foi cidadão dos Estados Unidos a partir de 1955 e inventou o handmade. Aqui à direita vemos um exemplo do seu handmade, que ele pegou um mictório e transformou em arte. Ele participou de torneios de xadrez ao longo de sua vida. E sua carreira artística temos obras de inspiração romântica, expressionista e até mesmo de natureza cubista e futurista. Além disso, ele era contra a arte retiniana, ou seja, aquela arte que agrada à vista. Continuidade aos principais autores do dadaísmo, temos o Hans Happe. Ele nasceu em Estrasburgo, na França, no ano de 1886 e morreu em 1966. Ele foi uma figura marcante no cenário das vanguardas europeias, participou do grupo de Cavaleiro Azul, foi um importante artista no dadaísmo, surrealista e ligado ao abstracionismo. Ele também era um pintor, escultor, artista gráfico e poeta. Ele não buscava aquela perfeição na arte que, desenhar o ser humano por inteiro perfeito. Ele não buscava isso. Como tá dizendo aqui embaixo aqui, ó, abstrata. Já não se preocupava com as expressões plásticas do ser e do objeto, mas com a forma pela forma. Ele não buscava a perfeição das suas artes como ser humano. O que eu tô querendo dizer, o olho, o cabelo, tudo perfeito do ser humano, igualzinho. Ele não buscava isso, ele buscava a forma pela forma. Continuidade aqui também tem o Raoul Husman. Eu não vou acertar muito bem o nome desses cabos não, que o nome desses meninos é diferenciado. O meu Elisaelto é difícil, não. Comparado ao nome desses cabos, não. Esses cabos têm um nome diferenciado, eles são diferenciados. O meu Elisaelto dá pra compreender, mas os cabos, o nome desse cabo ainda não. Ele nasceu em Viena, na Áustria. Ele nasceu no ano de 1886 e morreu no ano de 1971. Ele foi um artista plástico, poeta e romancista austríaco. Com o pseudônimo de Dada Poxa, tá vendo? Ele inventando mais coisa aí pra ele ainda mais. Exerceu um destacado papel como dadaísta, participando dos grupos de Zurique e posteriormente de Berlim. Foi crítico às instruções da Alemanha durante os anos transcorridos entre as duas guerras mundiais. Tem também o Francis Picabia. Tá vendo? Francis vai. Agora já o Picabia é diferenciado. É isso que eu tô dizendo, que esses cabos são diferenciados. Ele nasceu em Paris, na França, no ano de 1879 e morreu em 1953. Ele foi um pintor e poeta francês, recebeu uma forte influência dos impressionismo
impressionismo, é porque eu falei rápido, vai que a senhora não entenda, e do fauvismo, em especial de la obra de Picasso e Sisley. Sisley, isso. De 1909 a 1911 esteve vinculado ao cubismo e foi membro do grupo Potossk, francês essa palavra aí, onde conheceu os irmãos Marcel Duchamp e Jacques Villon, Suzanne Duchamp, Raymond Duchamp Villon. Esses cabos aí, tá vendo? O menino é de um nome diferenciado. Em 1913 viajou aos Estados Unidos, onde entrou em contrato com o fotógrafo Alfred Street e ao grupo dadaísta estadunidense. Tem também aqui esse Mark Zesner. O menino é mais fácil. O primeiro nome está sendo mais fácil, mas já o segundo está sendo difícil. Ele nasceu em Brugg, na Alemanha. Quem saberia falar isso é a Rosane, que ela tem descendência da Alemanha. Em 1891 e morreu em 1976. Foi um pintor alemão, naturalizado norte-americano e depois francês também. Calma, eu enrolei a senhora. Foi um pintor alemão, naturalizado norte-americano e depois francês. Também praticou a poesia. Em 1914, Ernst... Hoje está errado aqui, ó. Era Ernest com S e ficou com... Ah não, tá certo, porque tá o R e o R e o N junto, tá parecendo um M. Ele veio a conhecer o surrealismo através de um grande pintor surrealista, Jean Harpe, pelo qual manteve a amizade pela vida inteira. Tem o Man Ray, que esse aqui é o último que eu coloquei, dos 7. Foram citados 7 aqui no nosso trabalho. Esse aqui foi o último que eu deixei. Eu falei 5 e Ângelo 2. Ben Ray, ele nasceu em Filadélfia, Pensilvânia, no ano de 1890 e morreu em 1976, Estados Unidos. Fotógrafo, pintor e anarquista, foi um dos nomes mais importantes do movimento dadaísta da década de 1920, responsável por inovações artísticas na fotografia, que seria... Ele estudou arquitetura, engenharia e artes plásticas. Começou a pintar quando era jovem, em 1915. Conheceu o pintor francês Marcel Duchamp, que eu falei nele aqui nos slides anteriores, com quem fundou o grupo dadaísta nova-iorquino para produzir... Tem um ponto ali, eu sei. Vou repetir só para não reclamar de ficar com tique. Com quem fundou o grupo dadaísta nova-iorquino para produzir suas obras. Utilizou a radiografia ou fotograma para criar imagens abstratas, obtidas sem o auxílio de câmera, mas com a exposição à luz de objetos previamente dispersos sobre o papel fotográfico. Eu pulei vírgulas e pontos, porque o meu já deu uns 6 minutos, eu acho. Aí eu tava tentando falar tudo rápido pra não ficar tão grande e extenso pra senhora passar 2 horas, tipo, é um episódio de uma série. Mas valeu.